Nas 4 estações do ano, a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, costuma ser extremamente vulnerável aos rigores do clima. No verão, os moradores enfrentam a estiagem, enquanto no mês de outubro, por exemplo, são as cheias que ameaçam a tranquilidade do município. Pensando nisso, pesquisadores da FURB querem descobrir a relação entre vegetação, chuvas e a bacia hidrográfica da região. O nível de detalhamento dos estudos faz dessa uma pesquisa inédita no Parque Natural São Francisco de Assis. 23 hectares de floresta e um desafio tão grande quanto a própria extensão. Não existe uma média homogênea em todas as áreas do parque. A gente vê que há uma variação muito grande. Então a gente está tentando entender o porquê dessa grande variabilidade, né? Na sala de geoprocessamento, os pesquisadores têm o controle do que acontece na floresta com um simples clique no computador. Toda a área do parque está mapeada há pelo menos 7 meses pelos pesquisadores da Universidade Regional de Blumenau. A tecnologia, o software ajudam a gente a tabular esses dados e chegar num resultado que fique mais visível na hora de analisar, né? De ver esses dados, de chegar a uma conclusão. Assim, até parece simples manter o controle sobre as transformações no local. Mas é lá dentro da floresta que a realidade se impõe desafiadora. Estamos no Parque Natural São Francisco de Assis, que fica em Blumenau, Santa Catarina. Por aqui passam diariamente 30 visitantes, entre pesquisadores e alunos de escolas e universidades. É gente que vem conhecer a natureza exuberante e as espécies raras de plantas que povoam o lugar. Mas não pense que isso é motivo de preocupação para os pesquisadores. Os visitantes aqui são orientados a preservarem a Mata Atlântica, deixando apenas pegadas e levando somente boas lembranças da visita. Por isso, o foco da pesquisa dessa vez não é a ação do homem, mas as transformações provocadas pela própria natureza. A ideia é chegar, depois de um ano de pesquisa, a gente entender como que a vegetação interfere no ciclo hidrológico dentro dessa pequena bacia hidrográfica aqui do parque. Nesse contexto, o aumento da temperatura global e o regime de chuvas são efeitos poderosos, capazes de afetar o suprimento dos mananciais e a disponibilidade de água. Aí é que entra a vegetação e seu papel fundamental sobre o regime hidrológico. A floresta ajuda a reter água em épocas de cheia e a distribuir o líquido em períodos de estiagem. As áreas de preservação permanente, o quão elas são importantes para reter essa água. Ela vai liberando aos poucos e a gente quer ter uma coisa mais concreta dizendo como é que isso está acontecendo, se realmente isso acontece. Quando a chuva cai, ela cai na superfície do solo. Se esse solo está coberto por vegetação florestal, por exemplo, essa vegetação vai interceptar uma boa parcela dessa chuva e vai permitir que essa chuva escoe lentamente para os rios. Se, por outro lado, a gente não tem a cobertura do solo e a chuva cai diretamente no solo, ela escoa rapidamente e vai alimentar os rios de uma forma mais rápida. Isso quer dizer que quando a vegetação é pouca ou inexistente, a probabilidade de ocorrência de enchentes é maior por falta da mata, poderosa reguladora da precipitação. Na floresta, a chuva pode ser interceptada por folhas, rebentos ou até por caules. Assim, ela é capaz de converter a maior parte do escoamento superficial em escoamento subterrâneo, evitando a ocorrência de enchentes, comuns nessa região, e garantindo a sobrevivência da mata, mesmo quando abaixo de uma forte seca. Essa diferença de tempo entre o escoamento produzido pela chuva na vegetação e sem vegetação vai causar uma diferença nas enchentes produzidas nos rios. Então a gente está tentando entender isso, quanto que a vegetação intercepta de água e quanto tempo ela demora para devolver essa água lentamente para os cursos d'água. Isso vai permitir a gente então entender a influência da vegetação na enchente e, com isso, manejar melhor as bacias hidrográficas aqui da nossa região, né? A intenção é acompanhar a dinâmica da água, esteja ela na superfície, na copa das árvores ou no solo. E para compreender o ciclo hidrológico da floresta, os pesquisadores botaram as mãos à obra.
construíram 50 equipamentos e os espalharam ao longo do ciclo hidrológico do parque, que faz parte da terceira maior área contínua original de Mata Atlântica de Santa Catarina. Todos são equipamentos artesanais, é verdade, mas construídos com rigor de cientista. A gente tem os piezômetros, né, instalados ao longo do curso da água, e aí a gente vai traçar linhas, analisar 10 metros nessas linhas de piezômetros, e conforme a altitude das áreas, a gente vai identificar, fazer um levantamento do número de espécies que tem, e depois analisar, ver se tem interferência entre a profundidade do lençol freático e a variância das espécies, né? A variável das espécies que tem e a abundância delas. Para conhecer instrumentos de trabalho como o piezômetro, vamos dar uma voltinha no Parque São Francisco. A nascente deste riacho fica dentro da própria floresta, no alto do morro. Mas é na saída que o único córrego do parque ganha um vertedouro. Através dele é possível fazer a leitura da vazão de água expelida diariamente daqui. Instalado de acordo com a topografia local, o vertedouro já chegou a apontar 12 centímetros de vazão em épocas de muita chuva. Éder mostra a vazão do córrego, chamado informalmente pelos cientistas de Riacho São Francisco, hoje apontou a média, 6,4 centímetros, dado que vai direto para a tabela do bolsista, pelo menos 3 vezes por semana. É porque a gente pega um número maior de variável, né? Que nem então, conforme a chuva, a quantidade de chuva que tem aqui dentro do parque, aí ele vai ter uma resposta no vertedouro. Então, se eu fico um tempo sem fazer a leitura, que nem pode ter chovido já há muito tempo e então essa água já escorreu, já foi embora e o meu nível fica constante. Então, quanto maior a leitura, eu tenho uma eficiência maior de dados, né, do nosso trabalho. Alguns passos adiante, encontramos os piezômetros, instrumentos que medem a quantidade de água retida no solo. O piezômetro é outro instrumento simples. Os pesquisadores instalaram um cano de PVC 1 metro abaixo do nível do solo e 20 centímetros acima. Mais alguns passos e chegamos a uma etapa delicada da pesquisa. Desta vez, são as garrafas plásticas que entram em ação para captar a água da chuva. Os pluviômetros foram instalados em diferentes estágios de vegetação da encosta, desde os pontos mais cerrados pelas copas das árvores até as áreas mais abertas, como as clareiras espalhadas pela floresta. A ideia é estudar qual a relação entre a cobertura de flores e a quantidade de água que vai cair no local. Aqui, os dados passam a se tornar desafiadores para os bolsistas. Os 30 pluviômetros instalados no parque apontaram, na maioria das vezes, dados contraditórios. Questões desafiadoras como esta levaram Bruno a atuar como voluntário na pesquisa. Porque é uma coisa que a gente tem que avaliar. Cada pluviômetro tem um dado, né? Por que está acontecendo isso? Será que a cobertura florestal tem a ver? Até que ponto que isso está correlacionado, né? Esse é o ponto que está chamando bastante atenção. E é lá em cima que essa equação difícil pode ficar ainda mais complicada. Os pesquisadores estão estudando a ação de árvores com folhas maiores, como o palmiteiro, por exemplo, que podem estar agindo efetivamente com uma espécie de reserva de água ao fazer a compensação da quantidade de líquido que cai no solo. Nesta clareira, em plena floresta, foi possível encontrar uma quantidade surpreendente de chuva. 12 ml. Depois de fotografadas, as copas das árvores chamadas pelos pesquisadores de dossel vão parar na tela do computador. Aqui, um software calcula a porcentagem de cobertura do solo que as copas das árvores proporcionam ao parque. Além disso, outro desafio se impõe aos pesquisadores. O volume de chuva não é constante em todos os lugares, principalmente quando se fala em chuvas de verão. A chuva, né, ela vem, quando ela chega no dossel da floresta, parte fica ali, né, elas vão reter e parte vai escorrer pelos troncos das árvores e outra parte vai cair né, pelas folhas, vai escorrer e cair no solo. E como tem uma cobertura, que seria a serrapilheira, essa cobertura de folhas no solo, essa água ali ela mantém o solo mais solto, né, tem bastante micro-organismo, mantém o solo solto e essa água vai infiltrar. Quando ela vai infiltrar e vai ficar ali retida e parte vai escorrer para o rio. Então essa que vai escorrer,
ela vai logo embora. E essa que vai infiltrar ali, que fica no solo, ela vai aos poucos sendo liberada para o curso da água, né? Que a gente tem aqui, né? E aí ele vai indo, quando dá estiagem, essa água vai sendo liberada e ela mantém constante o nível. Levando em conta dados como quantidade de chuva, vazão do rio e quantidade de água retida no solo, os pesquisadores agora querem relacionar todas as variáveis encontradas para concluir o quanto a vegetação que retém a água da chuva é capaz de evitar uma enchente, por exemplo. É um quebra-cabeça, mas com esses dados em mãos, os pesquisadores sabem que podem descobrir o resultado da compensação entre o que choveu e o que ficou retido no solo, para comprovar a influência da vegetação na vazão do Ribeirão. A gente já sabia anteriormente que há por uma hipótese, de que havia uma diferença entre a quantidade de água no solo no alto da encosta, na parte mediana e no fundo do vale. E então a ideia é a gente tentar pegar essa variação, para entender, por exemplo, quanto tempo a água que chove no alto da encosta demora até chegar no fundo do vale. E assim conseguir explicar melhor os eventos, por exemplo, de cheias e de secas também, né? Por exemplo, quanto tempo demora para que a água da última chuva escorra até o rio e ocorra a seca. Então, com isso a gente tem mais parâmetros para conseguir entender o ciclo. Pesquisas semelhantes já foram realizadas no parque, mas nunca com este nível de detalhamento. Responsável por recolher os dados matemáticos da pesquisa, ao entrar no curso de biologia, Éder nem imaginava que iria trabalhar tanto com números quanto com a natureza. Não imaginei. Mas quando a gente trabalha com pesquisa, né, a parte dos números é imprescindível, né? Precisa ter, porque quando a gente trabalha com isso tem muitos dados e dentro desses dados, da tabulação desses dados, que a gente vai identificar o que nós estamos buscando como resultado, né? O que a gente pretende alcançar. Agora, os pesquisadores vão tentar solucionar os desafios impostos pelo grande número de variáveis. Eles estão terminando a coleta de dados e já estão fazendo pré-análises. Eles vão comparar os dados encontrados com os de institutos reconhecidos na região, como o IPA, Instituto de Pesquisas Ambientais da FURB, e o CEOPS, Centro de Operação do Sistema de Alerta da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaiaçu. O que já é possível saber é que esses dados podem ser utilizados para evitar ocorrências de enchente, erosão, de seca no solo e para justificar a manutenção da vegetação local. Uma surpresa para aqueles que ainda duvidam da importância de uma floresta viva. Depois disso, né, a gente vai continuar fazendo as leituras até completar um ano de leitura, porque pega todas as estações do ano. Então a gente vai analisar, ver se tem diferença entre uma estação e outra, né, e qual que é essa diferença e quais que são também as variáveis que estão atuando em cima das nossas leituras.